Continuando, a gente tem a justiça universal, que o termo injusto ele vai se aplicar tanto às pessoas que infringem a lei quanto às pessoas ambiciosas, no sentido de elas quererem mais ao que elas têm direito, tá? E iníquos, de tal forma que os cumpridores da lei e as pessoas corretas serão justas. O justo, então, é aquilo conforme a lei, o correto, e o injusto é o ilegal, o iníquo. Então a gente extrai que esse conceito do justo universal é aquele cidadão que ele é o cumpridor da lei. Depois ali da justiça universal a gente entra numa justiça particular, que ela vai ser só uma parte da virtude, ao invés de ser a virtude total, que vai se dividir em justiça distributiva e a justiça corretiva. A justiça distributiva é aquela em relação aos cargos, então ela vai se observar na distribuição do Estado pelos de bens, honrarias, cargos, assim como responsabilidades, deveres e impostos. Ali de Aristóteles a gente tem que uma das espécies de justiça em sentido estrito e do que é justo na acepção de que lhe é correspondente é a que se manifesta na distribuição de funções elevadas de governo, ou de dinheiro, ou das outras coisas que devem ser divididas entre os cidadãos que compartilham dos benefícios outorgados pela Constituição da cidade, pois em tais coisas uma pessoa pode ter participação desigual ou igual à de outra pessoa. Tá? E a justiça distributiva... É a justiça corretiva, a segunda divisão da justiça distributiva, da justiça particular, ela vai se diferir da distributiva no sentido que se utiliza como critério de justa repartição dos indivíduos os méritos de cada um. Tá? Enquanto na outra era algo meio desigual, algum ia ter ocupando o cargo, o outro não, essa busca mais a igualdade. Tá? Então ela desempenha a função corretiva nas relações entre as pessoas. Esta última se subdivide em duas. Algumas relações são voluntárias e outras são involuntárias. São voluntárias a venda, a compra, o empréstimo a juros, o penhor, o empréstimo sem juros, o depósito, a alocação. E das involuntárias, algumas são subreptícias, como o furto, o adultério, o envenenamento, o latrocínio e o desvio de escravos. Além disso, a gente tem a justiça política, que ela vai se dar no âmbito das relações de indivíduos nas polis. Ou seja, vai ser aquela justiça dentro de um grupo, dentro da sociedade. Ela se apresenta entre as pessoas que vivem juntas com o objetivo de assegurar a autossuficiência do grupo. Pessoas livres e proporcionalmente ou aritmeticamente iguais. Logo, entre as pessoas que não se enquadram nessa condição, não há justiça política, e sim a justiça em um sentido especial e por analogia. Continuando, a gente tem a justiça doméstica, que vai ser aquela justiça no âmbito de casa, no que se refere ao filho, escravos e à mulher. Então, a justiça do senhor para com o escravo e a do pai para com o filho não são iguais à justiça política, embora se assemelhem. Na realidade, não pode haver injustiça no sentido irrestrito em relação a coisas que nos pertencem, mas os escravos de um homem e seus filhos até uma certa idade e que se tornam independentes. São, por assim dizer, partes deste homem, e ninguém faz mal a si mesmo. Por essa razão, uma pessoa não pode ser injusta em relação a si mesma. Aqui a gente vai entrar em dois conceitos de justiça que a gente viu bem ali no caso dos exploradores de caverna, que a gente estudou na disciplina, que os juízes eles têm tanto uma moral que eles vão aplicar a justiça do que está estabelecido ali em lei, ou outra de acordo com as suas concepções, né? Aquelas que eles veem pela sociedade. Então aqui a gente tem na justiça legal. A justiça política é em parte natural e em parte legal. São naturais as coisas que em todos os lugares têm a mesma força e não depende de as aceitarmos ou não. E é legal aquilo que o princípio pode ser determinado indiferentemente de uma maneira ou de outra, mas depois de um determinado já não é indiferente. Então a justiça legal ela vai ter o fundamento na lei, tá? que é definida pela vontade do legislador. E a justiça natural, que ela vai ser o conjunto de todas as regras que encontram aplicação, validade, força e aceitação universais. Assim, pode-se definir o justo natural como sendo parte do justo político, que encontra respaldo na natureza humana, e não depende do arbítrio volitivo do legislador, sendo por consequência de caráter universalista. Então, portanto, a justiça natural tem uma força que rompe com as barreiras políticas, sendo que transcende a vontade humana e são mutáveis. E tem a mesma forma em todo lugar, como o fogo que queima aqui na Pérsia.